Olá, comunidade do YouTube, aqui é Ian Romano do canal Dead Zone. E hoje eu darei continuidade ao vídeo dos diretores de cinema e os signos. E o signo agora é o signo de setembro, o signo de Virgem. Tem até bastante diretor aqui, porque eu acho que é eu gosto do cinema dos virginianos, sempre fala bastante. Então, depois da intro, a gente começa. A característica do virginiano é o perfeccionismo. Eu acho que isso traduz um pouco no cinema no fato de que os virginianos gostam de um filme quebra-cabeça. Um filme que o final tem a ver com o início, que tipo, você vai descobrir o culpado no final, é uma pista que você encontrou lá no início, e aí a história tem que ser toda bem amarrada. E o cinema virginiano lembra um pouco dos leoninos, só que o virginiano puxou muito mais pro suspense, mais pro terror, enquanto os filmes de mistérios dos leoninos é mais thriller mesmo. Os filmes dos virginianos também tem um pouco menos de ritmo. Eu acho que é porque eles têm mania de sacrificar o ritmo em prol da história, ou então em prol do toque, do que os virginianos costumam ter. Dos virginianos que concorreram ao Oscar, são 17. Ao Oscar de melhor diretor. Enquanto os leoninos eram 28 e os aquarianos eram 25, né? Então tem menos. Mas os aquarianos também tinham muito diretor pouco conhecido. E isso é mais o de Virgem, também não tem diretores tão conhecidos assim, igual tinha nos leoninos. Porque eu acho que, né, o virginiano acaba sendo mais roteirista do que diretor. Bom, e aí a gente começa com o maior exemplo de virginiano, o David Fincher, que eu já vi falar que tem ascendente em Sagitário, já vi falar que tem ascendente em Gêmeos. Eu duvido que o ascendente é Gêmeos, porque Virgem e Gêmeos são os que mais roteirizam. E o David Fincher nunca roteirizou nada. Surreal, tipo, mesmo pra Virgem já é estranho não ter nunca roteirizado nada. E aqui tem uma comparação que eu já queria fazer há algum tempo. O David Fincher, ele não tem um culto em volta dele igual o Tarantino tem, igual o Hitchcock tem. Por que não tem um culto em volta do David Fincher? Ninguém associa o diretor do Clube da Luta, o diretor de Rede Social, ao diretor de Alien 3, ao diretor de Seven. O diretor de Seven da Luta é o mesmo, gente. Por que não tem um culto David Fincher? Aí você vê lá um pôster com vários filmes David Fincher, igual tem o Tarantino. Aí chega o 10º filme de David Fincher. Não tem um culto em volta dele. Por quê? Porque ele é virginiano. Virginiano não é centro das atenções, não adianta. Acho que não é um diretor virginiano. Só tem um diretor virginiano que tem culto. Mas eu vou falar dele mais pra frente. E dos filmes David Fincher, se você for olhar também a lista aí, a maioria tem um tom mais de mistério. E sim, tem uma reviravolta no final que tem a ver com o início. O maior exemplo disso é o Clube da Luta, que eu não gostei tanto assim. Acho que David Fincher é um dos que eu menos gostei. Seven também, aí vem o pecado de Seven, porque eu não acho Seven redondo igual os outros filmes. Já degladiei, bati, saí no tapa com um monte de gente por isso, mas eu não acho Seven redondinho. E o legal do Seven é que o roteiro é de um leonino e de uma direção de virginiano, inverter essa porra aí. E o cinema do David Fincher é praticamente impecável, embora ele tenha dirigido Alien 3. Mas foi o primeiro filme que ele dirigiu. Depois fez um filme que fosse ruim. O que eu mais gosto dele é o Zodíaco, e o Zodíaco é um filme que é passo a passo o livro. Foi uma coisa que eu reclamei dos leoninos, os virginianos não. Os virginianos seguem o livro. Zodíaco o livro é praticamente um conjunto de crimes, documentos em relação ao caso do Zodíaco. O filme é fiel ao livro. É quase surreal você ser fiel a um livro que nem é uma história em si, mas ele conseguiu ser basicamente fiel. Tem uma coisa só que tem no filme que não tem no livro, e uma coisa só do livro que não tem no filme. O resto é passo a passo. É aquela coisa do preferir a história ao invés do ritmo, porque aí Zodíaco acaba mostrando um monte de beco sem saída, um monte de investigação que não dá em nada, e no final perde um pouco o ritmo por isso. Mas ainda é um dos meus top 5 filmes preferidos. Isso sem contar que, por não ser um dos meus preferidos, eu assisti os extras do DVD. Cadê o DVD? Ah, tá difícil de pegar. Tem até um momento que o David Fincher, ele ia com o cara mesmo que escreveu o livro, que é o personagem principal do filme, e que se você assistir o filme você vai notar que ele é virginiano também. E depois eu pensei, ele era mesmo. Enfim, o autor do livro ia lá com o David Fincher. O David Fincher chegava no lugar, que o caso do dia aconteceu mesmo, né? Chegava lá onde ocorreu o assassinato, na vida real mesmo, ele gravava no local. Ele mandou tirar uma árvore que atualmente estava num lugar, mas na década de 60, quando o filme se passa, estava em outro. Ele mandou botar a árvore no lugar que estava antes. Porque eu não sei, porque tem que ser igual estava antes, porque vai que esse detalhe da árvore faz a gente resolver o caso, sei lá, o cara.
E se nem o David Fincher resolveu esse caso, Zodíaco, é porque não foi Alien, foi alguma coisa natural. Porque, puta que pariu, o cara gravou passo a passo a história toda ali. É o tipo do perfeccionismo virginiano mesmo. Outro exemplo desse perfeccionismo é quando, em Garota Exemplar, eles contam que o Ben Affleck modificou milimetricamente um foco da câmera, eu acho. Quer dizer que, sei lá, se ele jogar no computador ele não vai notar. O David Fincher chegou lá e, ué, quem mexeu aqui? Ele notou um detalhe minúsculo, mas enfim. Tem um dos irmãos Coen, que é o Ethan Coen, que ele tem um ascendente em Capricórnio. Inclusive o irmão dele também tem um ascendente em Capricórnio. Bom, um dos irmãos Coen é de Sagitário. Então eu acho que geralmente o Joel deve ficar mais na direção e o Ethan mais no roteiro. Porque né, Sagitário deve ser mais centro das atenções. E o ascendente deles eu acho que é um que ajuda a explicar bastante. Porque geralmente os filmes dele tem uma coisa meio pessimista, do Capricórnio mesmo. E tem uma tendência à violência. Acho que isso explica o Virgem eles também, no Capricórnio também, Signo de Terra são meio estranhos. Os filmes deles também são bem lentos. Fargo eu achei bem lento. E tem uma certa comédia de humor negro, porque Capricórnio é um bicho esquisito. E acho que se explica o humor negro dos filmes dos irmãos Coen. Fargo, em Matadores de Velhinhas. Matadores de Velhinhas é um remake, mas enfim, nunca assisti o original. Então a questão é que o cinema virginiano ele é muito padrão. Eu acho que você não vai ter muito diretor virginiano com questão social, essas coisas assim não. Inclusive o filme costuma ser bem... não costuma ter muita viagem na composição, no andar do filme. E aí tem Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. Mas o Oliver Stone ele tem ascendente em Escorpião. E eu tô achando uma tendência a Escorpião fazer filme esquisito aqui. O Oliver Stone, obrigado a ter um ascendente do Oliver Stone para poder explicar isso aí. Né, do Assassinos por Natureza, que aquele filme é um videoclipe, aquilo ali é uma loucura, aquilo ali não tem nada de virginiano, aquilo ali. Tem muito mais água. A água, segundo Jackson, tem muito mais atenção estética. O outro característica do Oliver Stone é o patriotismo maluco. Eu acho que isso é uma coisa meio do virginiano também. Como eu disse, o virginiano não é muito vanguardista, não. Costuma ter que é meio conservador entre o meio virginiano. E sem contar que o Virgínia também costuma gostar um pouco de história. Ele dirigiu John F. Kennedy, né? Ele também dirigiu Platoon, de Guerra, e Nascido em 4 de Julho. É aquela coisa do que é investigativo, que teve em Zodíaco, também tem no JFK, né? A Pergunta que Não Quer Calar. Então se for uma coisa histórica, mas que ainda tem um motivo meio inexplicável por trás, com certeza vai interessar para o Virginia. Tem um aqui que varia um pouco na cinematografia dele, que é o William Friedkin. Ele dirigiu O Exorcista, também dirigiu Operação França, dirigiu Comboio do Medo. O único filme de terror dele mesmo acho que foi O Exorcista. Então, e é o filme pelo qual ele é mais famoso. Mas os outros costumam ser uns thrillers mesmo. Estranhamente agora a gente tem um ator que virou diretor de Virgem. Isso aconteceu mais Leoninos, que é o Richard Attenborough. Ele é o Raymond do Jurassic Park. É o que fez a bosta toda. Ele também dirigiu uns filmes cinebiografias, tipo Chaplin, Gandhi, Um Grito de Liberdade. Ele dirigiu Um Passe de Mágica. Eu nunca soube que foi ele dirigir Um Passe de Mágica. É um dos filmes mais subestimados que tem nos anos 70, com Anthony Hopkins interpretando um maluco com um ventríloco. Todo virginiano vai dirigir um filme de terror uma vez na vida. Essa é a verdade. Tem Tony Gilroy, que acho que ele dirigiu 2 filmes. Um deles foi Conduta de Risco, mas chegou a concorrer ao Oscar por isso. Mas ele é mais roteirista mesmo. Ele roteirizou Rogue One, que é de longe o melhor filme de Star Wars, depois do 5. Aqui tem agora um francês, o Jean Renoir, que dirigiu alguns filmes que ficaram bem famosos na década de 30, que eu assisti um deles, foi A Grande Ilusão. Outro que também ficou famoso foi A Regra do Jogo. Ele tem ascendente em Câncer. Então reparando a ausência de filme de drama aqui, ele é umas coisas meio de guerra, uns cinebiografias e uns suspenses meio quebra-cabeça assim. Bom, a gente tem a grande exceção agora, Robert Wise, porque os filmes dos virginianos são muito secos, como eu falei. Não tem grande inovação, não tem muita preocupação estética, a preocupação é muito mais no roteiro. E aí esse Robert Wise me dirigiu A Noviça Rebelde e Amor Sublime Amor, 2 musicais que prezam pela estética, pelas cores, principalmente, filmes coloridos nessa época, né? E Amor Sublime Amor, eu não gostei tanto assim não. A Noviça Rebelde, eu prefiro a versão do Didi, o Noviça Rebelde, muito mais divertido. Mas as musiquinhas são legais. Que é até uma discussão social também. Esse cara deve ter sido Thiago, infelizmente eu não consegui descobrir. Mas ele chegou a dirigir algumas ficções científicas, e antes mesmo desses filmes aí, ele dirigiu alguns mistérios meio noir na década de 40. Aí tem o Robert Mulligan, que é o drama que faltava na lista, O Sol é para Todos, que é um filme que também tem uma certa discussão social, mas quando eu assisti eu imaginei que fosse ser um diretor virginiano, ou pelo menos com ascendente em virgem, porque o final é uma coisa que aconteceu lá no início, sabe? Tudo no filme virginiano tem que ser orgânico.
não vai acontecer uma coisa que vai parecer forçada no final. Ele vai dar sugestão disso o filme todo para não parecer forçado no final. Bom, e agora vamos ao único virginiano cultuado que não concorreu ao Oscar de melhor diretor. Agora já acabou os concorrer ao Oscar. Que é o nosso grande amigo Tim Burton. O Tim Burton. E lembra que eu falei da estética do virginiano, da coisa seca, realista? Pois é, olha os bichinhos do Tim Burton, não tem nada de realista. O Tim Burton ele tem um ascendente em Gêmeos, talvez isso explique essa bizarrice, porque os signos de ar são meio estranhos. Além disso, ele tem o Mercúrio, que é a comunicação em Aquário, que é o signo mais estranho de todos. E a Lua em Capricórnio, como eu disse, costuma ser bem pragmático ou costuma ser meio maluco. Então o mapa astral dele é de um doido, acho que isso explica a loucura do cinema dele. E também aquela coisa virginiana não querer ser cenas das intenções, tem alguns filmes que ele só produziu. E que geralmente a galera acredita ele como diretor, tipo James o Peixe Gigante e aquele filme lá da Cabeça de Abóbora, O Estranho Mundo de Jack. Pô, mas querendo ou não, ele tem esse quê de uma coisa meio terror. E como eu disse, aquariano não dirige filme infantil. Virginiano também não é muito comum não. Tim Burton tem Aquário, Gêmeos, Virgem, signo de ar eterno, tá pra coisa de criança. E aí o Tim Burton dirige filmes infantis. Mas ele sempre fala, esses filmes do Tim Burton são filmes infantis mesmo? Vocês já viram o primeiro Frankenweenie? O Tim Burton dirigiu o Frankenweenie atual, filme de público infantil em preto e branco. E o primeiro Frankenweenie, também em preto e branco, é meio perturbador. Já viram o outro filme que ele dirigiu na época da Disney, que é o João e Maria? Eu não quis assistir não, eu botei umas cenas aleatórias ali, que merda é aquela, velho? Aquilo não é filme pra criança não. E aí fez algumas coisas voltadas pro infantil, mas fez umas coisas mais adultas também. A Lenda dos Cavaleiros Sem Cabeça, por exemplo, que apesar de ser ficando criança, os fantasmas se divertem. Inclusive o Carlos Vai para Todos também dirigiu um filme de mistério aqui, quase que eu esqueço, que foi A Inocente Face do Terror. Que é mais um daqueles filmes que o final está relacionado ao início e várias pistas pequenas vão nos construindo para a reviravolta final. O virginiano ama uma reviravolta. O responsável por aqueles Batmans horríveis também é o virginiano, Joel Schumacher. Eu queria muito saber o ascendente dele, não tem. E ele dirigiu Galos Perdidos, que acho que é dos clássicos dos anos 80, é um dos que eu menos gosto. Eu gosto, mas é um dos que eu menos gosto. Inclusive tem uma reviravolta no final desse filme, não tem? Que está relacionado com a... Todo o filme tem, dos virginianos. E o Joel Schumacher ele estragou 8mm também, que é do mesmo roteirista do Seven, outro filme com um roteirista leonino e um diretor virginiano. Sou muito curioso para ver o ascendente desse roteirista. E 8mm é um filme que ele e o Joel Schumacher e o Nicolas Cage estragaram, porque eu achei a história muito boa, mas a condução foi muito sem graça e o Nicolas Cage não tem expressão, né? Pavoroso aquilo ali. Estragaram o filme. Sem contar que eu acho que o final peca um pouco. Filme de virginiano, o final peca. Aliás, o nome do roteirista é Andrew Kevin Walker. Bom, agora tem um outro diretor que até que chega a ter um culto em volta dele também, que é o Dario Argento, que é o diretor italiano responsável pelos vários diálogos, e ele é outro que também tem sempre o mesmo gênero de filme, basicamente. A vez também que ele tentou mudar, que ele foi dirigir um Velho Oeste, eu não sei nem o nome do Velho Oeste, foi horrível, ninguém gostou, e ele voltou pro diálogo. E o diálogo, todo filme do Dario Argento é essa coisa também, você tem que ficar muito atento no início do filme do Dario Argento, porque a resposta do crime no final vai estar ali no início e você vai falar, caralho, como eu não percebi. Ele fugiu um pouco também do diálogo, fez Fenômena, por exemplo, Suspiria, mas todos são filmes de mistério e terror também. Se não me engano, o ascendente dele é Sagitário também. Tem o Takashi Miike, representante japonês aqui da lista, que dirigiu Audition. Ele é famoso por Audition, que é um filme que é famoso por uma cena super violenta no final, mas que, em essência, eu achei que ia ser um filme super violento o tempo todo, mas quando eu assisti era um filme de mistério também. Não tem ritmo nenhum. Puta que pariu. E no final eu acho que eu nem fiquei tão surpreso com a violência ali. Talvez em 99 aquilo fosse mas... Inclusive a maioria desses diretores escreve os roteiros também. Eu acho que só o David Fincher que eu citei. E há um outro que também não deve escrever não. O próprio Dario Argento escrevia. Temos o diretor de Harry Potter, Chris Columbus. E é aquela coisa que eu falei. Olha o Harry Potter 1 e 2. Tá certo que são os dois menores filmes, mas olha o Harry Potter 1 e 2. O 1 e o 2 parece que foi filmado junto. E segue o livro quase passo a passo. O cara é virgem mesmo, é virgem. Vamos fazer um filme de criança de 3 horas de duração, que é Harry Potter 2? Vamos, foda-se, eu quero seguir tudo ali, eu não vou cortar nada dessa bosta. E o que vem, aí vem o Alfonso Cuarón, que é essa história no 3, e foda-se, eu vou botar acabando do Hagrid na Ribeira lá, porque, né, foda-se. Se fosse o Chris Columbus tivesse dirigido até o final, a Cabra já tá do mesmo jeito, não ia ter aparecido aquela ponta esquisita no 7 parte 2, e a escada não ia ter mudado, não. Que escada fixa é aquela no 7 parte 2? Tão louco. A série 1 e o 2 é basicamente o mesmo filme. Que porra é essa? Ele também roteirizava nos anos 80. E aí eu acho que reclamaram um pouco dessa coisa do Harry Potter muito igual. Ele fez essa bosta que ele fez no Percy Jackson. Mudou tudo. Eu acho que foi ele que chegou a dirigir Enigma da Pirâmide, que também é um filme de mistério.
Ou se não dirigiu, roteirizou. E o Esqueceram de Mim. Ele Esqueceram de Mim, ele chegou a dirigir. Acho que isso explica. Porque o roteirista ainda é o John Hughes, que é Aquário. Isso explica porque é um filme supostamente voltado para o infantil, mas é um filme psicopata de gente sofrendo e querer rir com isso. Que porra é essa? Bom, a gente tem o Brian Cantor, o Bryan Singer. Foge um pouco aqui também porque ele dirigiu os X-Men. Até onde eu sei, não tem nenhum filme de mistério envolvido. Onde eu tô com a cabeça, ele dirigiu Suspeitos, é um filme típico da reviravolta, que se você prestar atenção aos detalhes, você vai desconfiar. Também dirigiu O Aprendiz, baseado na obra do Stephen King. Bom, o Brian De Palma é um que tem uma certa estética e ele tem um ascendente em peixes. Vê que é estranho, por exemplo. Tem umas iluminações, umas trucagens meio estranhas. E ele é um que faz suspense e mistério. Um Tiro na Noite, Vestida pra Matar, Dália Negra, que eu não entendi, e que é lentão, Dália Negra. E ele fez o Scarface também, que foge um pouco desse padrão. Bom, eu tenho o Werner Herzog, que tem uns filmes bem chatões também, mas ele não tem muito essa de filme mistério, não. Ele é um que tem um filme mais arte aqui, talvez. Bom, não tem um ascendente, mas talvez seja Aquário. O filme é arte, costuma ser dos aquarianos, esse filme meio. Mas ele tem uma cinebiografia de fatos reais, de uma história que ninguém soube o que aconteceu. Outro que também vale a pena citar é o sul-coreano John Hong-bong, que dirigiu O Hospedeiro, dirigiu aquele Okja lá da Netflix que eu comecei a assistir, mas nunca terminei. E por último, o Ian Svankmajer, que faz um filme bem esquisito, meio Tim Burtonianos. Então eu pensei, talvez ele seja com ascendente em Gêmeos também, talvez tenha uma passagem igual ao Tim Burton, mas não tem um ascendente dele. Como eu já falei em outro vídeo, a galera do leste europeu só faz filme esquisito mesmo, então talvez nem seja isso. É o motivo dos filmes dele serem meio estranhos. Ele é o que dirigiu aquele Otezanek, aquela bizarrice lá, e aquela versão estranha da Alice. Por último, tem o nosso representante brasileiro, o Condzilla. Mentira. Ele é virginiano, mas não tenho a menor ideia do que ele faz. Virginianos eu achei que foram os que foram mais padrão entre si de longe. Só filme de mistério com final reviravolta. Inclusive, esse Virgem com ascendente em Gêmeos só gera maluco também. É o Tim Burton, o Charlie Sheen, o Ed Gein, que é o maluco que inspirou Psicose, inspirou O Silêncio Inocentes, o psicopata lá que guardava um pedaço de osso, fazia móvel com osso. E tem eu, que sou virgem com ascendente em Gêmeos também. Só por aí vocês devem achar que eu não sou muito normal mesmo. Até o próximo vídeo, que são os Librianos.